Sabe, meus amigos, a vida é uma caixinha de surpresas e nem sempre das boas. Gente pensa que já viu de tudo, que já sentiu de tudo, mas aí a vida vem e te dá um tapa na cara que te faz questionar tudo o que você acreditava. Eu, com meus 60 anos bem vividos, ou pelo menos eu achava que eram bem vividos, tava lá, sentado na minha varanda, tomando meu café preto, curtindo o sol da manhã. Um dia como outro qualquer, até que o portão se abriu. E lá estava ela. Minha filha, a Sofia. 5 anos. 5 longos anos sem um telefonema, sem uma mensagem, sem um sinal de vida. E a primeira coisa que saiu da boca dela, depois de um abraço morno e um beijo apressado na minha bochecha, foi: cadê minha herança, pai? Eu calei. Não foi um calar de quem não tem o que dizer, mas um calar de quem tem tanto, mas tanto pra dizer, que as palavras simplesmente se embolam na garganta e viram um nó apertado, que doía mais que qualquer tapa. Eu olhei para ela, para minha menina que eu criei com tanto amor, com tanto sacrifício, e não reconheci a mulher que estava ali na minha frente. Os olhos dela, antes cheios de vida e de sonhos, agora tinham um brilho estranho, um brilho de avareza, de pressa, de quem só enxerga o que pode ganhar. Naquele momento, enquanto o sol aquecia a minha pele, eu senti um frio na alma. Um frio que me fez questionar se todo o meu esforço, toda a minha dedicação, tinham valido a pena. Mas eu calei. E comecei a pensar em tudo o que nos trouxe até ali, naquele reencontro amargo, naquela pergunta que rasgou o meu peito como uma faca afiada. Para entender o nó que se formou na minha garganta, a gente precisa voltar um pouco no tempo. A Sofia sempre foi a luz dos meus olhos. Minha única filha, fruto de um amor que, infelizmente, não durou. A mãe dela se foi cedo, e eu me vi sozinho, com uma menininha nos braços, sem saber direito o que fazer. Mas eu jurei para mim, mesmo que ela nunca sentiria falta de nada, principalmente de amor. Eu trabalhei dobrado, virei noites, fiz de tudo para dar a ela o melhor que eu podia. Não era luxo. Não. A gente sempre viveu de forma simples, mas com dignidade. Eu ensinei a ela o valor do trabalho, da honestidade, da família. Achei que estava fazendo um bom trabalho. Ela cresceu, uma menina esperta, inteligente, cheia de sonhos. Queria fazer faculdade, viajar o mundo. Eu apoiei em tudo. Vendi um pedaço de terra que meu pai tinha me deixado, o único bem que eu tinha, para pagar os estudos dela. Para mim, não era sacrifício. Era investimento. Investimento no futuro da minha filha, na felicidade dela. Ela se formou, arrumou um bom emprego, e eu, bobo que sou, achava que estava colhendo os frutos do meu esforço. Que ela estava pronta para voar, mas que sempre teria o ninho para voltar. Mas aí, a vida começou a mudar. Ela conheceu um rapaz, um sujeito que, desde o primeiro momento, não me cheirou bem. Tinha um papo fácil, um sorriso bonito, mas os olhos dele eram vazios, sabe? Parecia que ele estava sempre calculando alguma coisa. Eu tentei conversar com a Sofia, abrir os olhos dela, mas ela estava cega de paixão. Pai, você não entende. Ele é diferente. Ela dizia. E eu, o velho chato, o pai, que não entendia nada, me calei. De novo. Mas dessa vez foi um calar de dor, de impotência. Eles se casaram, e a partir daí, a Sofia começou a se afastar. Primeiro, as visitas ficaram mais raras. Depois, os telefonemas. As conversas, antes cheias de risadas e confidências, viraram monossílabos, respostas curtas, evasivas. Eu tentava puxar assunto, perguntar como ela estava, como estava o trabalho, mas ela sempre tinha pressa. Sempre tinha algo mais importante para fazer.
E o marido dela, o tal do Marcos, sempre tava ali, no meio, como uma barreira invisível entre nós. Ele não me olhava nos olhos. Não conversava. Apenas observava, com aquele sorriso de canto de boca que me dava arrepios. Até que um dia, ela simplesmente parou de vir. Parou de ligar. Sumiu. Eu tentei contato, liguei pro celular dela, mandei mensagem. Nada. Era como se ela tivesse evaporado. Eu fiquei desesperado, claro. Pensei no pior. Fui até a casa dela, mas estava vazia. Os vizinhos disseram que eles tinham se mudado, sem avisar ninguém. Sem um adeus. Sem uma explicação. Foi como se tivessem arrancado um pedaço de mim. Eu chorei como um menino, a dor da perda, da rejeição, da incompreensão. 5 anos. 5 anos de silêncio, de perguntas sem respostas, de um vazio que me corroía por dentro. E agora, ela estava ali, na minha frente, depois de todo esse tempo, com a mesma pressa, a mesma frieza, e a primeira coisa que ela me perguntava era sobre a herança. A herança. Eu, que tinha dado a ela tudo o que eu tinha, que tinha vendido o meu pedaço de chão para ela ter um futuro, agora era confrontado com a avareza dela. Aquele nó na garganta apertou ainda mais. Eu olhei para ela, para minha filha, e me perguntei, onde foi que eu errei? Onde foi que a gente se perdeu? A resposta não veio. Apenas o silêncio. E a certeza de que a minha vida, a partir daquele momento, nunca mais seria a mesma. Cadê minha herança, pai? A frase ecoava na minha cabeça, um refrão cruel que se repetia sem parar. Eu olhava para Sofia e via nela um reflexo distorcido de tudo o que eu tinha tentado ensinar. Aquele brilho nos olhos, que antes era de curiosidade e sede de conhecimento, agora era de impaciência, de uma pressa em consumir, em possuir. E eu, o velho, o pai, o provedor, me sentia reduzido a um mero cofre, um objeto a ser esvaziado. A dor era física, um aperto no peito que me roubava o ar. Eu respirei fundo, tentando organizar os pensamentos. Herança. O que ela entendia por herança? Para mim, herança não era só dinheiro, não era só bens. Herança era o suor que eu derramei para construir cada tijolo daquela casa, cada pedaço de terra que eu comprei com o meu trabalho honesto. Herança era a educação que eu dei a ela, os valores que eu tentei incutir, o amor incondicional que eu ofereci. Herança era a minha história, a minha vida, que eu estava disposto a passar para ela, não em forma de cédulas, mas em forma de sabedoria, de experiência. Eu lembrei da minha infância, da minha juventude. Eu não tive pai rico, não tive herança. Eu vim de baixo, de uma família humilde, onde cada refeição era uma vitória. Cada roupa nova, um luxo. Eu comecei a trabalhar cedo, muito cedo. Carreguei caixa. Na feira, fui ajudante de pedreiro, entregador. Fiz de tudo um pouco para ter o meu pão, para não depender de ninguém. E cada centavo que eu ganhava, eu guardava, eu investia, eu multiplicava. Não por ganância, mas por segurança. Por querer dar a minha filha o que eu não tive. Uma vida mais tranquila, com mais oportunidades. Eu me lembro de quando comprei o meu primeiro terreno. Era um pedaço de chão. Pequeno, no meio do nada, cheio de mato. Todo mundo me chamou de louco. Tá. Que você vai comprar isso, nome do protagonista, que não posso usar. Não vale nada. Mas eu vi potencial. Eu vi um futuro ali. E com as minhas próprias mãos, com a ajuda de alguns amigos, eu comecei a construir. Tijolo por tijolo, suor por suor. Aquela casa, onde a gente estava agora, era o meu castelo. Não era luxuoso, mas era meu. Era o resultado de uma vida inteira de trabalho e dedicação. E a Sofia, ela cresceu ali, correndo pelo quintal, brincando na terra,
vendo o pai dela construir, dia após dia. Eu olhei para ela de novo. Ela estava impaciente, batendo o pé no chão, olhando pro relógio. Não havia um pingo de curiosidade sobre a minha vida, sobre as minhas lutas, sobre o que eu tinha passado para chegar até ali. Só a pressa em saber o que ela tinha a ganhar. E isso me doeu mais do que qualquer coisa. Me doeu ver que a minha filha, minha Sofia, tinha se tornado uma estranha, uma pessoa que só enxergava o mundo através das lentes do materialismo. Pai, eu não tenho o dia todo, ela disse, com a voz um pouco mais alta, quebrando o silêncio que se instalou entre nós. Eu preciso saber o que você tem, o que vai ser. Meu. O Marcos está me esperando. O Marcos. Claro. Ele sempre estava ali, como uma sombra, uma influência nefasta que a tinha afastado de mim. Eu sentia a raiva borbulhar dentro de mim, mas me contive. Eu não podia explodir. Não agora. Eu precisava ser estratégico. Precisava mostrar a ela, de alguma forma, o quão vazia era. Aquela pergunta, o quão superficial era a visão dela sobre a vida. Eu me levantei, devagar, sentindo o peso dos meus 60 anos nas costas. Fui até a janela, olhei para o meu quintal, para as árvores que eu mesmo plantei, pro pé de manga, que dava frutos doces todo ano. Cada canto daquela casa tinha uma história, uma memória. E ela, a minha filha, estava disposta a jogar tudo isso fora por um punhado de dinheiro. Eu me virei para ela, com a voz calma, mas firme. Sofia, a sua herança, a sua herança não tá num papel, não tá numa conta bancária. A sua herança tá aqui, nessa casa. Tá nas minhas mãos, nas minhas memórias. Tá em tudo o que eu te ensinei. Mas parece que você esqueceu o que é realmente valioso. Ela me olhou, confusa, sem entender. E eu sabia que a minha jornada para tentar resgatar a minha filha estava apenas começando. E seria uma jornada longa e dolorosa, eu tinha certeza. Eu olhei para Sofia e vi nos olhos dela uma mistura de confusão e impaciência. Ela não estava entendendo. Ou não queria entender. Para ela, herança era algo tangível, algo que se podia tocar, contar, gastar. E eu, o velho pai, estava ali, tentando explicar que a vida é muito mais do que isso. Que os verdadeiros tesouros não são feitos de ouro ou prata, mas de memórias, de valores, de um legado que a gente constrói com as próprias mãos e com o próprio coração. Lembrei-me de quando a Sofia era pequena, e a gente passava horas no quintal, plantando sementes, cuidando da horta. Eu ensinava a ela que a terra é generosa, mas que exige cuidado, dedicação, que a gente colhe o que planta. E ela, com as mãozinhas sujas de terra, me olhava com admiração, absorvendo cada palavra. Onde foi que aquela menina se perdeu? Onde foi que o brilho nos olhos dela se transformou? Nesse vazio que eu via agora? Eu me sentei de novo na minha cadeira, e ela continuou em pé, batendo o pé. Impaciente. Pai, eu não vim aqui para ouvir sermão. Eu vim para saber o que é meu por direito. O Marcos e eu estamos com planos, e precisamos de dinheiro. O Marcos de novo. Ele era a sombra que pairava sobre a nossa conversa, a influência que a tinha transformado. Eu senti um arrepio. Que tipo de planos eles teriam que precisavam de uma herança que ainda não existia? Que tipo de vida eles estavam construindo, baseada em expectativas e não em trabalho? Sofia, eu disse, com a voz mais calma que pude, o que é seu por direito, você já tem. A sua educação, a sua formação, a sua capacidade de trabalhar e construir a sua própria vida. Isso é a maior herança que eu podia te dar. E eu te dei com todo o meu amor, com todo o meu sacrifício. Ela bufou, revirando os olhos. Ah, pai, de novo com essa história de sacrifício. Eu não pedi para nascer, não pedi para você me criar. Você fez
A sua obrigação. Aquilo me atingiu como um raio. Minha obrigação. Minha obrigação. Eu, que tinha renunciado a tantos sonhos, a tantas oportunidades, para dar a ela uma vida melhor. Eu, que tinha me privado de tantas coisas para que ela tivesse o que precisava. E agora? Ela me dizia que era minha obrigação. A dor que eu sentia era tão grande que eu mal conseguia respirar. Mas eu não podia demonstrar fraqueza. Eu precisava ser forte, por mim, por ela, por tudo o que eu acreditava. Sim, Sofia, eu disse, com a voz embargada, foi minha obrigação. E eu a cumpri com todo o meu coração. Mas a vida, minha filha, não é só de obrigações. É de escolhas. É. Você fez as suas escolhas. Eu fiz as minhas. E agora, a gente tá aqui, colhendo o que plantou. Ela me olhou, e pela primeira vez, vi um lampejo de algo nos olhos dela. Não era arrependimento, nem compreensão. Era algo mais próximo da raiva, da frustração. Então você não vai me dar nada? É isso? Vai me deixar na mão, depois de tudo? A voz dela estava carregada de acusação. Eu me levantei de novo, fui até a estante e peguei um álbum de fotos antigo. Abri na primeira página. Era uma foto minha, jovem, com a Sofia bebê nos braços. Eu sorria, um sorriso de pai bobo, orgulhoso. Sofia, você se lembra dessa foto? Ela olhou, sem muito interesse. Lembro. A gente era feliz, né? A ironia na voz dela me cortou. A gente era feliz, sim. E a gente construiu essa felicidade dia após dia. Com amor, com respeito, com dedicação. Você se lembra de quando a gente ia pescar no rio? Ou quando a gente passava as tardes lendo livros no quintal? Eu tentei resgatar as memórias, os momentos que nos uniam, que nos faziam família. Ela balançou a cabeça. Pai, isso é passado. Eu tô falando do presente, do futuro. Eu preciso de dinheiro agora. A insistência dela me cansava. Era como falar com uma parede. Eu percebi que ela não estava ali para se reconectar, para reviver memórias. Ela estava ali por um único motivo: dinheiro. E eu, o velho pai, tinha que decidir o que fazer. Eu podia dar a ela o que ela queria e vê-la ir embora de novo, talvez para nunca mais voltar. Ou eu podia tentar, mais uma vez, mostrar a ela o verdadeiro valor da vida, o verdadeiro significado de herança. Eu fechei o álbum de fotos, com um suspiro. Sofia, eu não tenho uma fortuna escondida, se é isso que você pensa. Tudo o que eu tenho, eu construí com o meu trabalho. E tudo o que eu tenho, eu pretendo usar para viver a minha velhice com dignidade, sem depender de ninguém. Mas eu tenho algo que vale muito mais do que qualquer dinheiro. Eu tenho a minha história, a minha experiência, os meus valores. É isso, minha filha, eu sempre estarei disposto a compartilhar com você. Se você quiser ouvir, se você quiser aprender. Ela me olhou, e pela primeira vez vi um lampejo de algo diferente nos olhos dela. Não era raiva, nem impaciência. Era algo mais próximo da surpresa, da desilusão. Ela esperava uma resposta diferente, eu sabia. Esperava um cheque, uma promessa, algo tangível. E eu tinha dado a ela palavras, memórias, valores. Coisas que, para ela, pareciam não ter valor algum. Ela se virou e caminhou em direção à porta. Eu acho que a gente não tem mais nada para conversar, pai. A voz dela era fria, distante. E eu sabia que, naquele momento, eu tinha perdido a minha filha de novo. Mas dessa vez, eu tinha a consciência tranquila. Eu tinha feito o que eu acreditava ser o certo. Eu tinha defendido os meus valores, a minha história. E isso, para mim, valia mais do que qualquer herança.
Eu a vi sair pela porta, e o portão se fechou atrás dela. 5 anos. De silêncio. E agora, mais um. Mas dessa vez, eu sabia que não era o fim. Era apenas um novo começo. Um começo para mim, para minha vida, e talvez, um dia, para ela. Também. Um dia, talvez ela entendesse que a verdadeira herança não é o que a gente recebe, mas o que a gente constrói. E o que a gente deixa de bom no mundo. O silêncio que se seguiu à partida da Sofia foi diferente dos outros silêncios. Não era o silêncio da espera, nem o da incerteza. Era um silêncio de resignação, mas também de uma estranha paz. Eu tinha dito o que precisava ser dito, e ela tinha ouvido o que precisava ouvir, mesmo que não tivesse compreendido. E isso, para mim, já era um avanço. Eu não tinha cedido à chantagem, não tinha traído os meus princípios. E isso me dava uma força que eu não sabia que tinha. Eu me sentei de novo na varanda, olhando pro horizonte. O sol já estava mais alto, aquecendo a minha pele. Mas o frio na alma tinha ido embora. No lugar dele, uma sensação de dever cumprido, de integridade. Eu podia não ter a minha filha ao meu lado, mas eu tinha a mim mesmo. Tinha a minha história, a minha dignidade. E isso, para mim, valia mais do que qualquer herança, qualquer fortuna. Comecei a pensar na minha vida, nos caminhos que eu tinha trilhado. Eu não era um homem rico, no sentido material da palavra. Mas eu era rico de experiências, de aprendizados, de amores e desamores. Eu tinha construído a minha vida com as minhas próprias mãos, com o suor do meu rosto, com a força do meu caráter. E eu tinha orgulho disso. Orgulho de ser quem eu era, de ter chegado onde cheguei, sem pesar em ninguém, sem dever nada a ninguém. Eu me lembro de uma vez, quando a Sofia era pequena, a gente estava assistindo a um filme na TV. Era um filme sobre um homem que perdia tudo, mas que, no final, descobria que a verdadeira riqueza estava nas pessoas que ele amava, nas memórias que ele tinha construído. E ela, com os olhinhos arregalados, me perguntou: pai, o que é mais importante na vida? E eu, sem pensar 2 vezes, respondi: o amor. Minha filha, o amor e a verdade. Porque o dinheiro vai e vem, mas o amor e a verdade, esses ficam para sempre. Ela me olhou, pensativa, e depois me abraçou forte. Eu te amo, pai. E eu, bobo que sou, achei que ela tinha entendido. Achei que ela tinha absorvido aquela lição. Mas a vida, essa danada, tem os seus próprios jeitos de ensinar. Eu não guardava rancor da Sofia. Não mesmo. Eu sentia uma tristeza profunda. Sim, uma dor de pai que vê a filha se perder. Mas rancor, não. Eu entendia que ela estava num caminho diferente, que ela estava sendo influenciada por valores que não eram os meus. E eu só podia torcer para que, um dia, ela encontrasse o próprio caminho, a própria verdade. Que ela descobrisse que a felicidade não se compra, não se herda, não se exige. A felicidade se constrói, tijolo por tijolo, com amor, com respeito, com honestidade. Os dias viraram semanas, as semanas viraram meses. A vida seguiu o seu curso. Eu continuei com a minha rotina, cuidando da minha casa, do meu jardim, dos meus amigos. Eu me dediquei mais aos meus hobbies, à leitura, à música. Eu estava me redescobrindo, me reencontrando. E, de certa forma, a partida da Sofia me deu essa oportunidade. A oportunidade de olhar para dentro, de valorizar o que realmente importa, de viver a minha vida com mais propósito, com mais intensidade. Eu não sabia se um dia a Sofia voltaria. Se um dia ela me procuraria de novo, não por dinheiro, mas por amor, por saudade. Eu não sabia, mas eu estava pronto. Pronto para recebê-la de braços abertos, sem cobranças, sem julgamentos. Pronto para mostrar a
Ela que o amor de pai é incondicional, que ele perdoa, que ele espera. E que a verdadeira herança, essa sim, é eterna. É o amor que a gente planta, que a gente cultiva, que a gente deixa como legado para as próximas gerações. E essa, meus amigos, é a maior riqueza que um homem pode ter. E eu, com meus 60 anos nas costas, estava mais do que feliz em ter essa riqueza. E em saber que, no final das contas, eu tinha feito a minha parte. Eu tinha plantado a semente. Agora, era esperar para ver se ela germinaria. A solidão, meus amigos, é uma companheira estranha. Às vezes, ela te abraça com um frio que gela a alma. Outras vezes, ela te oferece um silêncio que acalma, que te permite ouvir a própria voz, os próprios pensamentos. Depois daquele reencontro com a Sofia, a solidão se tornou minha confidente. Eu conversava com ela, contava minhas histórias, minhas dores, minhas esperanças. E ela, em troca, me dava a paz que eu precisava para seguir em frente. Eu comecei a reparar mais nas pequenas coisas. No canto dos pássaros pela manhã, no cheiro da terra molhada depois da chuva, no sabor do café fresco, coado na hora. A vida, que antes parecia girar em torno da Sofia, dos meus medos e das minhas expectativas em relação a ela, agora se abria em 1000 outras possibilidades. Eu me sentia mais leve, mais livre. Livre para ser eu mesmo, sem a pressão de ter que agradar, de ter que corresponder a uma imagem de pai perfeito que eu mesmo tinha criado. Eu me inscrevi num curso de marcenaria. Sempre gostei de trabalhar com madeira, de criar coisas com as minhas próprias mãos. E ali, no meio da serragem e do cheiro de verniz, eu encontrei uma nova paixão. Eu passava horas lixando, cortando, montando. Cada peça que eu criava era um pedaço de mim, da minha história, da minha criatividade. Eu fiz uma cadeira de balanço, igual à que meu avô tinha. Fiz uma estante para colocar os meus livros. Fiz brinquedos de madeira, carrinhos, bonecos e doei para um orfanato da cidade. Eu estava me sentindo útil, vivo, produtivo. E isso me dava uma alegria que eu não sentia há muito tempo. Eu também comecei a escrever. Nunca fui um homem de letras, mas sentia necessidade de colocar no papel tudo o que eu estava sentindo, tudo o que eu tinha vivido. Escrevi sobre a minha infância, sobre os meus pais, sobre o meu trabalho, sobre a minha saudade da Sofia. Escrevi sobre a dor, sobre o perdão, sobre a esperança. E a cada palavra que eu escrevia, eu me sentia mais leve, mais em paz comigo mesmo. Era como se eu estivesse organizando a minha própria história, dando um sentido a tudo o que tinha acontecido. Um dia, um amigo meu, o Zé, um velho companheiro de pescaria, me convidou para fazer uma viagem. Vamos, nome do protagonista que não posso usar. Vamos pescar lá no Pantanal. Você precisa sair um pouco, espairecer. Eu hesitei no início. Nunca fui de viajar, de sair da minha rotina. Mas a ideia de ver um lugar novo, de ter uma nova experiência, me atraiu. E eu fui. Aquela viagem foi um divisor de águas na minha vida. Eu vi paisagens que nunca imaginei que existissem. Vi bichos que só tinha visto na TV. Vi um céu estrelado que parecia um tapete de diamantes. E ali, no meio daquela natureza exuberante, eu me senti pequeno, insignificante, e ao mesmo tempo, parte de algo muito maior, muito mais grandioso. Eu percebi que a minha dor, o meu problema com a Sofia, era apenas um grão de areia no meio daquele universo imenso. E isso me deu uma nova perspectiva, uma nova dimensão da vida. Eu voltei da viagem renovado, com as energias recarregadas. Eu estava mais forte, mais confiante, mais em paz. Eu sabia que a vida ainda me reservava muitos desafios, mas
Eu estava pronto para enfrentá-los. Eu tinha a mim mesmo, tinha os meus amigos, tinha os meus hobbies, tinha a minha fé. E isso era o suficiente. Eu não precisava de mais nada para ser feliz. Eu continuei a minha vida, um dia de cada vez. Sem pressa, sem ansiedade. Aprendi a saborear cada momento, a valorizar cada encontro, cada conversa. Aprendi que a felicidade não é um destino, mas um caminho. E que a gente constrói esse caminho com as nossas escolhas, com as nossas atitudes, com o nosso jeito de ver o mundo. E a Sofia? Eu não tive mais notícias dela. Mas eu não me preocupava mais. Eu sabia que ela estava vivendo a vida dela, fazendo as escolhas dela. E eu só podia torcer para que ela estivesse bem, para que ela estivesse feliz. E que um dia, quem sabe, ela percebesse que a verdadeira herança não é o que a gente acumula, mas o que a gente compartilha. O amor, a amizade, a solidariedade. E essa, meus amigos, é a maior lição que a vida me ensinou. E eu sou grato por ter aprendido, mesmo que tenha sido da forma mais dura, mais dolorosa. Porque, no final das contas, o que não nos mata, nos fortalece. E eu, com meus 60 e poucos anos, me sentia mais forte do que nunca. A vida, meus amigos, é como um rio. Às vezes, corre mansa e tranquila, num leito que a gente já conhece. Outras vezes, vem uma enchente, uma correnteza forte que te arrasta para lugares desconhecidos. A minha vida estava nesse trecho manso do rio. Eu tinha encontrado o meu ritmo, a minha paz. A marcenaria se tornou mais do que um hobby, virou quase uma segunda profissão. Eu comecei a vender algumas peças. Coisas pequenas, mas feitas com capricho. O dinheiro que entrava não era muito, mas me dava uma satisfação danada. A satisfação de criar algo com as próprias mãos, de ver o meu trabalho sendo valorizado. As minhas escritas também continuaram. Eu juntei todos os meus rabiscos, minhas memórias, e organizei tudo num caderno de capa dura. Era a minha biografia, a minha herança de palavras. Eu não pretendia publicar, não. Era algo meu, íntimo. Um legado que eu deixaria, talvez, para um neto que eu nunca tive. Ou talvez, só para a poeira do tempo. Mas o ato de escrever me curava, me ajudava a entender a minha própria jornada. Numa tarde de sábado, eu estava na varanda, lixando uma peça de madeira, quando o telefone tocou. Era um número desconhecido. Eu atendi, meio a contragosto. Alô? Do outro lado, uma voz de mulher, um pouco hesitante. Seu nome do protagonista? É o senhor mesmo. Eu confirmei. Aqui é a Helena. Fui vizinha da Sofia. Lembra de mim? Helena. Claro que eu lembrava. Uma moça boa, que sempre me tratou com respeito, mesmo quando a Sofia já estava distante. Meu coração deu um pulo. Lembro sim, Helena. Como vai? Aconteceu alguma coisa? Eu tentei manter a voz calma, mas a minha mão que segurava o telefone começou a suar. Ela fez uma pausa, como se estivesse escolhendo as palavras. Olha, seu nome do protagonista. Eu não queria me meter, mas eu acho que o senhor precisa saber. Ah, Sofia, ela não tá bem. Um frio percorreu a minha espinha. Não tá bem? Como? Assim? Ela tá doente. Não, não é doença do corpo. É da vida mesmo. Ela e o Marcos se separaram. A notícia não me surpreendeu. Eu sempre soube que aquela relação não tinha futuro. Mas o que veio a seguir me deixou sem chão. Ele a deixou, seu nome do protagonista. Levou tudo. O dinheiro que eles tinham, o carro, os móveis. Deixou ela só com a roupa do corpo e uma montanha de dívidas. Ela tá morando de
favor na casa de uma amiga, fazendo bicos para sobreviver. Ela tá muito magra, muito abatida. Eu a encontrei na rua outro dia e mal a reconheci. Eu fiquei em silêncio, tentando absorver o impacto daquelas palavras. A minha Sofia, a minha menina, passando por tudo aquilo. A imagem dela, magra, abatida, me veio à mente, e a dor que eu senti foi a mesma daquele dia, 5 anos atrás, quando ela sumiu. A raiva que eu senti do Marcos foi imensa, uma vontade de pegar aquele sujeito pelo colarinho e fazê-lo pagar por tudo. Mas a raiva deu lugar à preocupação, à angústia de pai. Onde ela tá, Helena? Você sabe o endereço? Sei, sim. Mas ela me pediu para não contar para ninguém. Ela tá com vergonha, seu nome do protagonista. Vergonha de ter quebrado a cara, de ter que voltar para a estaca zero. Eu agradeci a Helena, pedi para ela não se preocupar, que eu ia dar um jeito. Desliguei o telefone e fiquei ali, parado, olhando pro nada. O rio manso da minha vida tinha virado uma cachoeira, e eu tava bem na beirada. O que eu faria? Eu podia ir até lá, arrombar a porta, pegar a minha filha no colo e trazê-la de volta para casa. Mas seria o certo a fazer? Ela não me pediu ajuda. Ela tava com vergonha. Se eu aparecesse de repente, talvez ela se sentisse ainda mais humilhada. E o dinheiro? Eu podia dar a ela o dinheiro que ela precisava para recomeçar. Mas e a lição? E o aprendizado? Eu não queria ser o cofre que ela sempre achou que eu era. Eu queria ser o pai que ensina a pescar, não o que dá o peixe. Eu passei a noite em claro, andando de um lado pro outro, pensando, remoendo. Era uma decisão difícil, talvez a mais difícil da minha vida. De um lado, o meu coração de pai, querendo proteger a cria a qualquer custo. Do outro, a minha consciência, os meus valores, me dizendo que a ajuda, para ser verdadeira, precisa ser construtiva, precisa ensinar, precisa fortalecer. Eu não queria que a minha filha se tornasse uma dependente, uma vítima. Eu queria que ela se tornasse uma guerreira, uma mulher forte, capaz de superar os próprios desafios. Na manhã seguinte, eu tomei uma decisão. Eu não ia procurar a Sofia. Não ainda. Eu ia dar a ela o espaço que ela precisava para digerir o tombo, para lamber as feridas. Mas eu não ia abandoná-la. Eu ia ajudá-la, sim, mas do meu jeito. Um jeito que ela não esperava. Um jeito que, talvez, fizesse ela finalmente entender o que é a verdadeira herança. Eu peguei o telefone e liguei para Helena de novo. Eu tinha um plano. Um plano arriscado, eu sabia. Mas era o único que o meu coração e a minha consciência me permitiam seguir. E eu ia até o fim. Pela minha filha. Pela minha família. Pela minha história. Meu plano, meus amigos, era simples na teoria, mas complexo na execução. Eu não ia aparecer na porta da Sofia com um cheque na mão, nem com um caminhão de mudança. Eu ia agir nas sombras, como um anjo da guarda discreto. Liguei para Helena. De novo. Helena, eu preciso da sua ajuda. Mas você não pode contar para Sofia que eu tô envolvido. Nenhuma palavra, entendeu? Ela, que era uma mulher de bom coração, concordou na hora. Pode deixar seu nome do protagonista. O que o senhor precisa? Eu expliquei a ela. Pedi para ela descobrir o que a Sofia estava precisando demais. Urgente. Não era para dar dinheiro, mas para resolver os problemas práticos. Ela precisa de um lugar para morar, Helena. Um lugar decente, seguro. E precisa de um emprego. Algo que dê a ela dignidade, que faça ela se sentir útil de novo. A Helena, que tinha uma rede de contatos grande, se prontificou a ajudar. Ela disse que tinha uma amiga
que estava alugando um quartinho nos fundos da casa, com entrada independente, e que talvez a Sofia pudesse se interessar, e que ela conhecia uma padaria que estava precisando de uma atendente e que a dona era uma pessoa boa que dava chance para quem queria trabalhar. Eu comecei a agir. Fui até a casa da amiga da Helena, conversei com a dona. Paguei adiantado uns 6 meses de aluguel, com a condição de que ela não contasse para Sofia quem estava pagando. Diga que é uma promoção, um incentivo para ela recomeçar. Eu instruí a mulher, que era uma senhora de idade, com um olhar doce. Entendeu na hora. Pode deixar, meu filho. Eu sei como é difícil recomeçar. Eu senti um alívio. Pelo menos um teto, um lugar seguro para ela. Já era um começo. Depois, fui até a padaria. Conversei com a dona Lúcia. Expliquei a situação da Sofia, sem entrar em muitos detalhes, claro. Disse que a minha filha estava passando por um momento difícil, mas que era uma moça trabalhadora, inteligente e que precisava de uma oportunidade. Dona Lúcia, que era uma mulher de fibra, com um coração enorme, disse que ia dar uma chance para Sofia. Manda ela vir aqui amanhã de manhã, seu nome do protagonista. Se ela tiver vontade de trabalhar, eu dou um jeito. Eu agradeci, com os olhos marejados. A vida, às vezes, nos surpreende com a bondade das pessoas. Eu não contei nada para ninguém. Nem pros meus amigos, nem pro Zé. Era um segredo meu, um ato de amor silencioso. Eu queria que a Sofia se reerguesse com as próprias pernas, com o próprio esforço. Queria que ela sentisse o gosto da vitória, da superação. E que, um dia, ela olhasse para trás e percebesse que a verdadeira herança não é o que a gente ganha de mão beijada, mas o que a gente conquista com o suor do nosso rosto, com a força da nossa vontade. A Helena me mantinha informado. A Sofia tinha aceitado o quartinho, achando que era uma promoção. Tinha começado a trabalhar na padaria e estava se saindo bem. Dona Lúcia estava elogiando o trabalho dela, a dedicação, a simpatia. Eu sentia um orgulho imenso, um orgulho que só um pai pode sentir. A minha menina estava voltando, estava se reencontrando. E eu estava ali, nos bastidores, torcendo por ela, vibrando com cada pequena vitória. Os meses se passaram. A Sofia estava se reerguendo. Ela tinha quitado as dívidas, estava juntando um dinheirinho. Ela tinha voltado a sorrir, a ter aquele brilho nos olhos que eu tanto sentia falta. A Helena me disse que ela estava mais forte, mais madura, mais consciente das próprias escolhas. E que ela estava começando a questionar as decisões que a levaram até ali, a influência do Marcos, a busca desenfreada por dinheiro fácil. Eu sabia que o momento do reencontro, do verdadeiro reencontro, estava se aproximando. Não o reencontro da herança, mas o reencontro do amor, do perdão, da família. Eu não sabia como seria, nem quando. Mas eu estava pronto. Pronto para abraçar a minha filha, para dizer a ela que eu sempre estive ali, mesmo quando ela não sabia. Pronto para mostrar a ela que a verdadeira herança não é o que a gente deixa, mas o que a gente vive. E o que a gente constrói, dia após dia, com amor, com verdade, com dignidade. E que essa herança, sim, é eterna, é imperecível, é o maior tesouro que um pai pode dar a um filho. E eu, com meus 60 e poucos anos, estava mais do que feliz em ter essa riqueza. E em saber que, no final das contas, eu tinha feito a minha parte. Eu tinha plantado a semente. E ela, finalmente, estava germinando. Eu observava a Sofia de longe, através dos olhos da Helena e da Dona Lúcia. Era como ver uma flor desabrochando de novo depois de uma longa seca. Ela estava mais forte, mais confiante. A Helena me contava que a Sofia estava fazendo planos, sonhando de novo.
Não eram mais sonhos de riqueza fácil, de vida de luxo. Eram sonhos de dignidade, de independência, de construir algo com as próprias mãos. Ela estava economizando cada centavo, pensando em alugar um lugar só dela, em talvez até abrir o próprio negócio um dia. E cada notícia dessas me enchia de um orgulho que eu não sentia há muito tempo. Eu me peguei pensando em como a vida é irônica. Ela veio atrás de uma herança que eu não tinha, ou que ela não sabia reconhecer. E no fim, ela estava construindo a própria herança, a herança do trabalho, da superação, da resiliência. E essa herança, sim, era imperecível, era dela, e ninguém podia tirar. Eu sabia que ela ainda não tinha feito a conexão, não sabia que eu estava por trás de tudo. E eu queria que continuasse assim. Por enquanto. Queria que ela sentisse o gosto da conquista, da vitória pessoal, sem a sombra do pai provedor. Mas a saudade, meus amigos, é um bicho teimoso. Por mais que eu estivesse feliz com o progresso dela, por mais que eu soubesse que ela estava no caminho certo, o meu coração de pai ainda sentia falta da minha menina, daquela Sofia que me abraçava, forte, que me contava os segredos, que ria das minhas piadas sem graça. Eu sabia que o tempo curava, mas também sabia que algumas feridas deixam cicatrizes. E a cicatriz do afastamento da minha filha era uma das mais profundas que eu carregava. Um dia, eu estava na padaria da Dona Lúcia, comprando pão fresco, como de costume. Eu sabia que a Sofia trabalhava lá, mas eu sempre ia em horários que ela não estava, pra não dar bandeira. Mas naquele dia, por algum motivo, ela estava lá. Eu a vi atrás do balcão, com um avental branco, atendendo os clientes com um sorriso no rosto. Ela estava linda, com os cabelos presos, o rosto mais cheio, os olhos brilhando de um jeito diferente. Era o brilho da satisfação, do propósito. O brilho que eu tanto sentia falta. Meu coração deu um salto. Eu queria correr até ela, abraçá-la, dizer o quanto eu a amava, o quanto eu estava orgulhoso dela. Mas eu me contive. Eu sabia que não era o momento. Eu não queria estragar o que ela estava construindo. Eu peguei o meu pão, paguei e saí da padaria sem que ela me visse. Mas o encontro, mesmo que unilateral, me deu uma nova dose de esperança. Eu vi que a minha filha estava bem, estava feliz, estava se reencontrando. E isso, para mim, era o suficiente. Eu voltei para casa com um sorriso bobo no rosto. Aquele encontro rápido, aquele vislumbre da minha filha, me deu a certeza de que todo o meu esforço, toda a minha paciência, tinham valido a pena. Eu sabia que o caminho para a reconciliação ainda era longo, mas eu estava disposto a esperar, disposto a dar a ela o tempo que ela precisasse, o espaço que ela merecia. Porque o amor de pai é assim, né? É incondicional, é paciente, é eterno. Ele espera, ele perdoa, ele compreende. E ele sempre encontra um jeito de se manifestar, mesmo que seja nas sombras, nos bastidores, sem que a gente perceba. Eu me peguei pensando em como a vida é um ciclo. A gente planta, a gente colhe. A gente erra, a gente aprende. A gente se afasta, a gente se reencontra. E em cada etapa, a gente se transforma, a gente cresce. Eu, com meus 60 e poucos anos, estava aprendendo de novo. Aprendendo que a vida não é uma linha reta, mas uma espiral, cheia de altos e baixos, de curvas e reviravoltas. E que o importante é não desistir, é continuar caminhando, sempre em frente, com a fé de que o sol sempre volta a brilhar, depois da tempestade. E a herança? A herança. Ela estava ali, em cada sorriso da Sofia, em cada passo que ela dava em direção à sua própria independência. Tava na minha paz de espírito, na minha consciência tranquila. Tava no amor que eu sentia por ela, um amor que
transcende o dinheiro, os bens, as expectativas. Um amor que é a verdadeira riqueza. O verdadeiro legado que a gente deixa no mundo. E eu, com meus 60 e poucos anos, me sentia o homem mais rico do mundo. Não por ter uma fortuna, mas por ter uma história. Uma história de amor, de luta, de superação. Uma história que eu estava construindo, dia após dia, com as minhas próprias mãos, com o meu próprio coração. E essa história, sim, era a minha maior herança. E eu estava mais do que feliz em compartilhá-la com quem quisesse ouvir. Eu me peguei pensando na passagem do tempo, em como a vida voa. Parece que foi ontem que eu estava segurando a Sofia nos braços, uma menininha indefesa, e agora ela estava ali, uma mulher feita, enfrentando os próprios desafios. A gente, como pai, quer proteger os filhos de tudo, quer poupar eles da dor, dos tombos. Mas a vida é assim, né? É caindo que a gente aprende a levantar. É errando que a gente aprende a acertar. E é sofrendo que a gente aprende a valorizar a alegria. Eu não me arrependo de nada do que eu fiz. Nem de ter vendido a terra para pagar os estudos dela, nem de ter me calado quando ela se afastou, nem de ter agido nas sombras para ajudá-la a se reerguer. Tudo fez parte da minha jornada, da minha história. E cada passo, cada decisão me trouxe até aqui, até esse momento de paz e de compreensão. Eu aprendi que o amor de pai não é possessivo, não é controlador. É um amor que liberta, que confia, que espera. É um amor que se manifesta de 1000 formas, às vezes com um abraço apertado, às vezes com um silêncio respeitoso, às vezes com uma ajuda discreta, sem que o outro saiba. Eu comecei a frequentar um grupo de aposentados. A gente se reunia para jogar baralho, conversar, trocar experiências. E eu, que antes era mais na minha, comecei a me abrir, a compartilhar as minhas histórias. E percebi que não estava sozinho. Que muita gente tinha passado por situações parecidas, por dores parecidas. E que a gente se fortalece quando compartilha, quando se conecta com o outro. A vida é uma troca, né? A gente dá, a gente recebe. E quanto mais a gente dá, mais a gente recebe. Eu estava vivendo a minha vida, plenamente, intensamente. Sem a Sofia ao meu lado. Fisicamente, mas com ela no meu coração, sempre. E eu sabia que, um dia, a gente se reencontraria. Não por causa de uma herança, não por causa de uma obrigação, mas por causa do amor. Do amor que nos unia, que nos conectava, que nos fazia família. Esse reencontro, eu sabia, seria diferente. Seria um reencontro de almas, de corações, de histórias que se entrelaçaram e que, apesar de tudo, continuavam a pulsar juntas. Eu me peguei sorrindo sozinho, lembrando de uma frase que meu pai sempre dizia: "Meu filho, a vida é um sopro. Aproveite cada instante, cada pessoa, cada aprendizado. Porque no final, o que fica não é o que você acumulou, mas o que você viveu, o que você amou, o que você deixou de bom no mundo." E eu, com meus 60 e poucos anos, estava vivendo essa frase, cada dia mais. Estava construindo a minha própria herança, uma herança de amor, de sabedoria, de paz. E essa herança, sim, era a mais valiosa de todas. E eu estava mais do que feliz em tê-la. E em saber que, de alguma forma, eu estava passando ela adiante, não em forma de dinheiro, mas em forma de vida, de exemplo, de amor. E que essa era a verdadeira riqueza que eu podia deixar para o mundo. E assim, a vida continua, com suas idas e vindas, suas alegrias e tristezas. Eu, com meus 60 e poucos anos, aprendi que a gente nunca para de aprender. Que a vida é uma escola, e que cada experiência, por mais dolorosa que seja, traz consigo uma lição valiosa. A história da Sofia me ensinou sobre a fragilidade humana, sobre o poder da mentira e,
principalmente sobre a força do perdão e da verdade. Me ensinou que, às vezes, a gente precisa se sujar um pouco para limpar a sujeira dos outros, para proteger quem a gente ama. E que, no final das contas, o amor verdadeiro não é aquele que ignora os defeitos, mas aquele que os aceita, que os compreende e que ajuda a pessoa a superá-los. Eu olho para o meu filho hoje, feliz, reconstruindo a vida dele, e sinto um orgulho imenso. E sei que, de alguma forma, eu ajudei a pavimentar esse caminho. E isso, meus amigos, é a maior recompensa que um pai pode ter. A vida, meus amigos, tem um jeito curioso de fechar os seus ciclos. Quando a gente menos espera, ela nos apresenta a conta ou o presente. E para mim e para Sofia, o dia do acerto de contas, ou melhor, do reencontro de almas, chegou numa tarde ensolarada de primavera. Eu continuei na minha rotina, feliz em saber que a Sofia estava bem, mas sempre com aquela pontinha de saudade no peito. Um dia, decidi fazer uma visita à Dona Lúcia, na padaria. Não só para comprar o meu pão de cada dia, mas para agradecer, mais uma vez, por ela ter dado uma chance à minha filha. Levei para ela uma pequena caixa de madeira que eu mesmo tinha feito, com umas divisórias, para ela guardar os seus chás. Um presente simples, mas de coração. A gente conversava animadamente, quando a Dona Lúcia, com a sua simplicidade e o seu coração bom, disse algo que mudaria tudo. Seu nome do protagonista, o Senhor, é um homem de sorte. Tem uma filha de ouro, trabalhadora, honesta e com um coração que não cabe no peito. Ela me contou que tá juntando dinheiro para te pagar de volta. Eu franzi a testa, confuso. Me pagar de volta? Pagar o quê? Dona Lúcia me olhou, surpresa. Ué, o aluguel que o senhor pagou adiantado, o emprego que o senhor me pediu para dar a ela. Ela descobriu tudo, seu nome do protagonista. E tá com uma vergonha que só vendo, mas também com uma gratidão. Ela fala do Senhor, com um brilho nos olhos, um orgulho. Meu mundo parou. Ela sabia de tudo. A Helena, a amiga dela, não aguentou guardar o segredo e contou tudo. E a Sofia, em vez de se sentir humilhada, tava-se sentindo grata e queria me pagar de volta. O nó que eu tinha na garganta naquele dia do reencontro amargo se desfez em lágrimas. Lágrimas de alívio, de alegria, de um amor que transbordava. Naquela mesma tarde, eu estava na minha varanda, lixando uma peça de madeira. Quando o portão se abriu, era ela, a minha Sofia. Ela caminhou devagar, com os olhos baixos. Quando chegou perto, ela levantou o rosto. Os olhos dela estavam marejados. Ela não disse nada. Apenas me abraçou. Um abraço apertado, longo, cheio de saudade, de perdão, de um amor que tinha se reencontrado. Eu a abracei de volta, sentindo o cheiro dos cabelos dela, o calor do corpo dela junto ao meu. A minha menina tinha voltado para casa. A gente sentou na varanda, no mesmo lugar daquela conversa dolorosa. E ela começou a falar. Falou do Marcos, da vida de aparências, da obsessão por dinheiro, do vazio que ela sentia. Falou da vergonha que sentiu quando ele a deixou, da humilhação de não ter para onde ir. E falou da surpresa, da emoção que sentiu quando descobriu que eu estava por trás de tudo, ajudando-a nas sombras. Pai, por que você não me deixou quebrar a cara de vez? Porque você não me deixou sofrer as consequências dos meus erros. A voz dela era um sussurro, cheio de emoção. Eu peguei a mão dela, uma mão que agora tinha calos do trabalho na padaria. Uma mão de uma mulher que estava aprendendo a construir a própria vida. Minha filha, pai nunca deixa um filho quebrar a cara. Um pai ampara, orienta, ajuda a levantar. Mas
Eu não queria te dar as coisas de mão beijada. Eu queria que você sentisse o gosto da conquista, o orgulho de se reerguer com as próprias pernas. E você conseguiu, Sofia. Você conseguiu. E eu não podia estar mais orgulhoso de você. Ela chorou, um choro de alívio, de gratidão. E eu chorei junto. A gente ficou ali, de mãos dadas, deixando as lágrimas lavarem a dor, a mágoa, o tempo perdido. A gente conversou por horas. Ela me contou dos planos dela, de alugar um apartamento, de talvez fazer um curso de confeitaria. E eu contei da minha marcenaria, das minhas escritas, da minha viagem ao Pantanal. A gente estava se redescobrindo, se reconectando. E era como se o tempo não tivesse passado. Ou melhor, como se o tempo tivesse nos ensinado, nos amadurecido, nos preparado para aquele momento. A Sofia não voltou a morar comigo. Ela continuou no quartinho dela, no trabalho dela. Mas ela vinha me ver todos os fins de semana. A gente cozinhava junto, cuidava do jardim, ia pescar no rio. A gente estava reconstruindo a nossa relação, tijolo por tijolo, com a argamassa do amor, do respeito, da verdade. E era uma relação mais forte, mais bonita, mais real do que nunca. No meu aniversário de 61 anos, ela me deu um presente. Uma caixa de madeira, feita por ela mesma, com um acabamento impecável. Dentro, tinha um caderno de capa dura, com a minha caligrafia na capa, a minha herança. Ela tinha encontrado os meus escritos e tinha mandado encadernar. E na primeira página, ela escreveu uma dedicatória. Pai, obrigada pela minha herança. A herança do amor, do trabalho, da dignidade. A herança que eu vou carregar comigo para sempre, e que um dia, eu espero, vou poder passar adiante. Eu te amo. Eu li aquelas palavras, e o meu coração se encheu de uma alegria que não cabia no peito. A minha filha tinha entendido. Ela tinha finalmente compreendido que a verdadeira herança não é o que a gente deixa em dinheiro, mas o que a gente deixa em valores, em exemplos, em amor. E naquele momento, eu soube que a minha jornada, a minha luta, a minha vida tinham valido a pena. Eu tinha cumprido a minha missão. Eu tinha deixado o meu legado. E essa, meus amigos, é a maior riqueza que um homem pode ter. E eu, com meus 60 e poucos anos, me sentia, finalmente, o homem mais rico e feliz do mundo.